E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves do canal Matemática na Mente, começando aqui mais uma aula falando sobre o SPAES, Matriz de Referência de Matemática aqui do Ceará. A nossa aula aqui é voltada para o 9º ano, tema 1, interagindo com os números e funções. Hoje a gente vai começar o descritor 11, que é ordenar ou identificar a localização de números inteiros na reta numérica. Se você está a fim de aprender esse conteúdo, se liga nessa aula e vem comigo. E aí pessoal, beleza? Descritor 11, aula 1, números racionais na reta numérica. Antes da gente entrar aqui em definição, o que eu quero pedir para vocês? Cara, deixa um like, deixa um joinha, se inscreve no canal, por favor, se inscreve no canal. Como é que tu tá assistindo essa aula e não se inscreve no canal, cara? Tá? Ativa o sininho aí das notificações para que você tenha acesso de forma exclusiva a esse conteúdo e na hora que a gente postar o vídeo você ser notificado, beleza? Então vamos lá. O descritor 11, pessoal, vai falar sobre a representação de um número racional na reta numérica. Ora, os números racionais, a gente sabe que eles têm duas formas de serem representados. Pode ser na forma de fração ou pode ser na forma de número decimal. Aqui ele vai dizer o seguinte, representação de um número racional na reta numérica. Para representar um número racional na reta numérica, precisamos analisar o sentido da reta que deve ser considerado, o sentido positivo ou o sentido negativo. E, a partir do zero, proceder de maneira semelhante à representação de uma fração ou de um número decimal na reta. Vamos analisar aqui não dois, mas vários exemplos, ok? Lembrando que a situação com que a gente vai usar aqui ela é muito parecida com aquele dos números inteiros. Então, a gente vai ter duas aulas, essa aqui é a aula 1 do descritor 11, a gente vai trabalhar essa mostra deles na reta numérica, e na aula 2 vai ser só resolvendo situações, problemas com essa localização dos números racionais na reta numérica. Então vamos começar. Bem, aqui ele diz o seguinte, chama-se número racional todo número que pode ser escrito na forma de fração. O conjunto dos números racionais ele é formado pela letra Q, ele é representado aqui pela letra Q, e todo número racional, todos eles vão ser dados assim, de forma fracionária, tal que o A seja pertencente aos inteiros, ou seja, o A pode ser positivo e negativo, e o B, ele pertence aos números inteiros, só que tem um asteriscozinho aqui na frente. Marilena, o que significa esse asterisco aqui, esse B pertencente aos inteiros, com esse asterisco? Ora, nada mais é do que ele está dizendo que B tem que ser diferente de zero. Então, o valor aqui no denominador da fração não pode ser zero. Então, vamos analisar aqui 4 informações. A primeira informação é o seguinte, todo número natural é um número racional. Veja o exemplo aqui, eu posso escrever o 3 como sendo 3 dividido para 1. Posso escrever o 1 como sendo 1 dividido para 1. Posso escrever o 0 como sendo 0 dividido para 1. Ou seja, todo número natural pode ser escrito neste formato aqui. Logo, todo número natural é um racional. Toda fração é um número racional. Olha aqui, 3 dividido para 2, 7 dividido para 5 e 2 dividido para 3. Todos esses números são frações, portanto, também são racionais, ok? E atende aqui às exigências. O A tem que ser um número inteiro e o B tem que ser diferente de zero. Todo número inteiro é um número racional. Observe o 3, eu posso representar ele por menos 3 dividido para 1. O 5, posso fazer 5 dividido para 1. E o 4, 4 dividido para 1, sem problema nenhum. E todo número decimal, é aqui a outra parte que a gente vai trabalhar sobre isso, todo número decimal é também um número racional. Observe aqui, o 0,3 eu posso representar ele como sendo 3 dividido para 10. Uma casa decimal aqui, bota aqui um zerinho aqui. O 1,75 é a mesma coisa que 7 dividido para 4. O menos 0,4 é igual a menos 2 sobre 5. Então, eu tenho frações e decimais. Ambos são os mesmos racionais. Eu posso pegar uma fração e representar em forma de decimal, ou eu posso pegar um decimal e transformar em forma de fração. Não tem problema nenhum. Portanto, todo número natural, todo número inteiro e todo número fracionário ou decimal é um número racional.
O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, como a gente já tinha visto aqui em cima, ó. Beleza? Essa é a primeira parte. A segunda parte já é a representação dele na reta numérica. A gente agora conheceu o conjunto, conheceu as características desses números, e agora a gente vai para a reta numérica. Olha o que ele diz. Observe que os números racionais podem ser representados por pontos em uma reta usando o mesmo processo de representação dos inteiros. Aí eu coloquei uma reta, certo? Aqui eu vou colocar aqui, marcar o zero, ó. Vou pegar aqui o pincel vermelho. Esse aqui a gente vai chamar de origem, tá? A origem. Origem de quem, Marilene? Da reta. É a origem da reta. Observe que à direita, como a gente já viu lá nos inteiros, eu tenho aqui os positivos. E à esquerda, eu vou ter aqui os negativos, ok? Então, tendo a origem 0, eu tenho as racionais. Eu tenho aqui, ó, o 1/3, eu tenho 1, eu tenho 5/4, aqui eu tenho o número 2. À esquerda, eu vou ter aqui o menos 0,25, o menos 1, e aí sucessivamente, ok? À direita, os positivos, à esquerda, os negativos e o zero na origem. Aí ele coloca aqui, ó, à direita do zero representamos os números racionais positivos e à esquerda os números negativos. E na origem, o zero que eu acabei de falar. Então, a estrutura básica da reta numérica desses números é colocada desta maneira. Agora vamos ver alguns exemplos, tá? Vamos exemplificar aqui 3 situações. Olha a nossa primeira situação. Representação de um número racional na reta. Esse aqui é o exemplo 1, tá? Vamos localizar a fração b igual a 2/3. Marileno, tá aqui a reta, aqui é a origem, ó, origem, e aqui é o 1, número 1, ok? Marileno, já está localizado aqui, ó, já está localizado. Mas como é que eu sei que é aqui? Bem, aqui tem várias situações que você pode analisar. Uma delas é você fazer a análise da reta em quantas partes ela foi dividida. Outra forma é você fazer a divisão desse 2 dividido para 3. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Se você observar, a nossa reta aqui ela foi dividida em 3 partes. Eu vou pegar o pincel preto aqui. Ó. Aqui ó, ela tem uma primeira parte, ela tem uma segunda parte e ela tem uma terceira parte. Como vai ser do 0 até o 1, cada parte dessa é uma em 3. Então, aqui vai ser 1/3, aqui vai ser 1/3 e aqui vai ser 1/3. Ora, esse ponto B, ele vai estar na posição aqui do 0 até chegar no B, ó, do 0 até eu chegar nesse B, eu vou ter quantos terços? 1, 2. Então, o ponto B vai estar a 2/3 de 0. Por isso que esse ponto B é 2/3. Tá? Daqui a gente vai falar sobre operações, que é 1/3 mais 1/3, que dá 2/3. Essas operações de soma, adição, multiplicação e divisão, isso vai ficar para o descritor 12, tá? Que é do módulo 2 do assunto aí do 9º ano, ok? Mas, por enquanto, a análise é essa. Ou você pode simplesmente dividir o 2 dividido para 3. Ó. Se você fizer essa divisão, você vai achar aqui 0,666 e aí vai. Ó. Essa é a divisão. Então, esse número B ele pode estar localizado nesse decimal que tem uma dízima periódica infinito, ok? Vamos para o próximo exemplo. Então, aqui no exemplo 2, a gente vai aqui, ó, exemplo 2, vamos localizar aqui a fração C. A fração C é menos 3/4. Ah, Marilena, é menos 3/4, então ela está à esquerda do zero. Exatamente. Aqui é a origem, ó, origem. E aqui é o número 1, só que é menos 1, menos 1. Pronto, essa é a posição. Então, se eu vou sair da origem e vou até o menos 1, eu vou olhar minha reta, quantas partes ela foi dividida. Então, eu vou ter aqui, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes e 4 partes. Ora, se ela foi dividida em 4 partes, eu vou contar a seguinte coisa. Aqui vai ser uma parte, uma de 4, menos uma de 4, menos uma de 4 e aqui menos uma de 4. Marileno, mas aqui a fração é 3/4 negativo. Exatamente. Observe aqui, ó. Se você sair do zero e for até o ponto B, o ponto C, que é o que a gente está observando, eu vou andar quantos quartos? 1, 2, 3. E como eu estou indo à esquerda do zero,
então vai ser negativo. Então, eu vou andar 1, 2, 3, seria menos 3 quartos. Lembrando, isso vai ficar com mais clareza a partir do momento em que a gente estudar essa soma e subtração, as operações com frações. Marilene, mas se eu quisesse fazer com decimal, também daria certo? Daria. Bastaria você fazer menos 3 dividido para 4. Ora, menos 3 dividido para 4 vai ficar menos 0,75. Esse 0,75, ele significa que esse ponto C é menos 0,75 ou menos 3 quartos. Você pode escrever na forma de fração ou na forma de decimal, tá bom? Sem problema nenhum. Marilene, mas se for na forma de decimal, como é que isso fica? Eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Eu vou até fazer aqui de verde. Ó, não é 0,75? Não foi dividido em 4 partes? Então, cada pedacinho desse é 0,25. Então, aqui é menos 0,25, menos 0,25, menos 0,25. Se eu vier do zero até chegar no ponto C, eu vou ter menos 25, menos 25, menos 25, dá menos, aqui, ó, menos 0,75. Então, a gente pode representar as frações e os decimais na reta analisando como ela foi dividida. Isso é muito importante, pessoal, muito importante, ok? Vamos para o nosso último exemplo aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó, vamos analisar o número decimal A. E aí agora, esse número é o decimal, menos 8, menos 1,8. Marileno, menos 1,8, muito bem. Como é que eu vou analisar esse número? Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos analisar como é que esse número A está montado. Então, o número A vai ser menos 1,8. Eu posso explicar esse número da seguinte forma. A pode ser menos 1, menos 0,8. Posso fazer isso aqui, ó. Menos 1, menos 0,8 dá menos 1,8. Ok? Então, esse menos 1 é um inteiro. Eu já sei que o menos 1,8 passou pelo menos 1. De fato, se aqui é a origem, ó, origem aqui no zero, ó, se eu sair do 0 até chegar no 1, vai ser esse cara aqui, ó, que eu já estou marcando aqui. Agora, basta que eu encontre o 0,8. Ora, o 0,8, vou olhar do menos 1 até o 2 negativo. Eu vi que foi dividido em 10 partes iguais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que o A ficou bem aqui. Ó. Então, que ponto é esse? Esse ponto vai ser o 0,8. Lembrando, esse ponto é o 0,8 contando do menos 1. Bem, pessoal, uma outra forma de você fazer é contar a partir do 1, que você conhece, os decimais até chegar no A. Então, por exemplo, aqui é menos 1, aqui menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3, menos 1,4, menos 1,5, menos 1,6, menos 1,7 e aqui menos 1,8. Você contou os decimais, ó, tá? Então, é uma outra forma de você encontrar essa posição do número A. Lembrando que aqui são modelos, né? São exemplos. A gente já resolve e coloca aqui só para explicação, beleza? Próximo tópico aqui, ó, é fazendo a comparação. Como é que eu vou comparar números racionais, tá? O processo de comparação, pessoal, é igual, idêntico ao processo lá nos números inteiros. Qual é o problema aqui? O problema aqui é porque a gente pode fazer a comparação entre frações, entre números decimais e entre decimais e frações e vice-versa. Então, são várias situações, mas a primeira coisa que você vai ter que analisar aqui, ó, eu vou até fazer aqui um pequeno rabisco. Então, a primeira coisa que você vai analisar é o seguinte, lembre, o número negativo, ele sempre será menor do que o número positivo. Não importa a situação, seja decimal, seja fracionária, não importa. Se o número é negativo, automaticamente ele vai ser menor do que o número positivo. Então, se eu analisar aqui a primeira situação, ó, comparar o menos, deixa eu pegar meu pincel vermelho aqui. Se você pegar aqui, ó, o menos 0,25 e a fração 1/3, obrigatoriamente, o menos 0,25, ele vai ser menor do que 1/3. Por quê, Marilena? Porque esse 0,25, ele é um número negativo. Vamos lá, outra situação que é importante salientar é o seguinte, ó. Os números que estão à esquerda na reta serão sempre menores dos que estão à direita. Ou seja, não importa se são positivos ou negativos.
todos os que estão à esquerda vai ser menor do que os que estão à direita. Sempre vai ser isso aqui, ó. Números que estão à esquerda serão sempre menores dos que estão à direita. Não importa se são os dois negativos, se os dois são positivos ou se os dois são sinais diferentes. Aquele número que estiver mais à esquerda vai ser sempre menor. Se você observar para a nossa segunda comparação, vamos pegar aqui o pincel vermelho e analisar. 1/3 ele está localizado nessa posição aqui na reta, ó, 1/3. E 5/4 ele vai estar localizado nessa posição aqui, ó. Então, quem é que está mais à esquerda? 1/3 está mais à esquerda da reta do que 5/4. Então, obrigatoriamente, eu já vou saber que 1/3 vai ser menor do que 5/4. Por quê, Marilene? Porque eu estou analisando a posição dele na reta. E na comparação do terceiro aqui, a gente tem um número negativo e uma fração. Lembra da primeira situação? Lembro, um número negativo, que é menos 0,25, ele vai ser sempre menor do que uma fração, que é 5/4, ok? Então, quando eu for comparar os números racionais, a primeira coisa que eu vou fazer é isso aí, analisar os sinais, então quem for negativo é sempre menor, e depois eu vou analisar a posição dele na reta. Quanto mais à esquerda da reta, menor ele será em relação a outro, ok? Então, a gente comparou, a gente analisou como é que esses números se comportam, a gente localizou eles na reta, e agora a gente vai partir para as situações problemas. A gente vai trabalhar agora algumas questõezinhas, ok? Em uma aula de matemática, o professor apresentou aos alunos uma reta numérica como a indicada na figura. Então, a gente está vendo aqui uma reta, ela tem aqui a origem, ó, vou colocar aqui origem, graduada com alguns pontinhos. Aí ele coloca, o professor marcou o número 4/11 nessa reta. Esse número foi marcado entre os pontos da reta numérica. Ora, em que pontos esses caras foram marcados? Ou seja, esse número está marcado entre dois inteiros. Quais são eles? Bem, para que a gente saiba isso, basta que a gente faça essa divisão. Mas eu já vou dar um bizu. Se você tem uma fração A sobre B, onde o A é menor do que o B, obrigatoriamente essa fração vai estar entre 0 e 1. Tá? Vou repetir. Toda vez que você tiver uma fração que o número de cima, o numerador, é menor do que o de baixo, o denominador, essa fração vai estar entre 0 e 1. Não precisa nem fazer conta, ok? Lembrando, isso para positivo. Se for negativo, vai estar entre 0 e menos 1. Mas vai estar entre 0 e 1 ou 0 e menos 1. Ok? Né? A fração é 4/11. Logo, eu posso dizer que 4 é menor do que 11. Então, se 4 é menor do que 11, essa fração, que aí eu vou responder para vocês aqui, que essa fração ela é igual a 0,36, 36, 36 e aí vai, ok? Ela é quase 1/3. Então, esse valor vai estar localizado aqui entre 0 e 1. Mais precisamente nesse ponto aqui, ó. Tá? Mais precisamente nesse ponto aqui, 4/11. Ok? Essa é a primeira dica de resolução da situação problema 1. Situação problema 2 diz o seguinte, observe os números que aparecem na reta abaixo. O número indicado pela seta é, professor, mas calma aí, aqui eu tenho o 0,5 e aqui eu tenho o 0,6. Como é que eu vou fazer isso? Cara, é só você contar em quantas partes esses dois números foram divididos, esse pedaço de reta. E depois pensar isso, você pode pensar aqui como um dinheiro. Aqui é como se fosse 50 centavos e aqui é como se fosse 60 centavos. Quando você pensa como dinheiro, fica mais simples porque a nossa forma de lutar com dinheiro ela é mais prática. Então preste atenção. 0,5, né? Então ela foi dividida aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então quer dizer que eu posso contar assim, ó. Aqui isso é 0,5, aqui vai ser 0,51, 0,52, 0,53, 0,54, que eu achei o que eu quero, 0,55, 0,56, 0,57, 0,58 e 0,59 e aí 0,60. Se você pensar como dinheiro,
vai ficar como se fosse 51 centavos, 52 centavos. Lembrando que você não precisa fazer dessa forma. Eu preenchi com todos os números para você ver essa forma de resolução. Você pode simplesmente contar e dizer, aqui é 0,54. Então, a solução vai ser 0,54, sem conta, sem nada. Basta fazer dessa forma. Ok? Então, é isso. Situação prática 2. Vamos para a situação prática 3. Lembrando o seguinte, ficou com dificuldade? Não entendeu direito o que está acontecendo? Volta o vídeo, acessa do início, assiste a aula toda, tira a dúvida com o professor, manda o vídeo para um colega, pergunta ao colega, cara, tu viu essa questão 3 aqui desse vídeo? Analisa comigo, faça isso, estude em casa, não espere só pela escola, ok? Então vamos lá, situação prática 3 diz o seguinte, colocamos os números na reta, como se fossem a escala de um termômetro. Observe o desenho abaixo. Então, se você observar bem aqui a origem, eu gosto de escrever sempre onde é a origem. Origem. Por que eu gosto de fazer isso aqui? Porque quando eu colocar a origem, você já sabe onde são os negativos e são os positivos. Então, ele diz o seguinte. Nessa representação, os pontos A e B correspondem aproximadamente a que temperaturas em graus Celsius? Cara, esse A, se você observar, ele está depois do número 2, indo para o número 3. Então, esse cara vai ser 2, alguma coisa. Como ele está nessa posição bem próximo aqui do 2, eu vou dizer que a temperatura A é aproximadamente menos 2,2 graus Celsius, tá? Sem problema nenhum. E se você observar o ponto B, ele está exatamente no meio entre o 0 e o 1. Cara, se tu sair do 0 e ir até o menos 1, o meio aqui é 0,5, só que é negativo. Então, a temperatura B, eu posso dizer que ela está aproximadamente menos 0,5 graus Celsius. Ok? Posso dizer isso. Beleza? Resolução prática 3. Vamos para a prática 4. Bem, essa questão, pessoal, ela já vai trabalhar com milésimos, tá? Então, é muito importante, até porque ela dá um exemplo e depois te pede outra. Ela diz o seguinte, ó, observe as marcações e responda. Então, essa primeira marcação aqui da letra K, ele diz quanto é que o K vale, ó. Ora, mas se você observar, essa marcação aqui, ó, é 132,26. E aqui 132,27. E entre uma e outra foi dividido em 10 partes iguais. Bom, aqui é o meio, ó, que é o centro. Logo, eu tenho 132,26. Aí, 26, eu vou chamar assim, ó, 26, 1, 26, 2, 26, 3, 26, 4, 26, 5, 26, 6, 26, 7, 26, 8. Então, está aqui, ó, 132,268, que é 268. Então, esse ponto aqui é o milésimo aqui do final. Ora, mas ele está perguntando agora, ó, a letra K está assinalada no número 132,268. Qual é o número da letra M que está marcado? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar os próximos. Então, que número é esse bem aqui? Ó? Esse número vai ser o 132, se aqui era 27, aqui vai ser 28. Ó. E qual é o número final aqui? Ó? De 10 em 10. Se aqui é 128, ou 132,28, aqui vai ser 132,29. Deixa eu voltar aqui, 29. Beleza. Então, eu sei que o número que eu estou procurando aqui, ó, vai estar entre 132,28 e 132,29. Bem, mas eu vou olhar que marcação ele está aqui. Eu já sei que M vai ser 132,28. Ó. Agora, quem é o milésimo dele? Eu vou contar. 1, 2, 3. Então, o milésimo dele vai ser esse 3 aqui. Ó. Então, M vai ser 132,283. Então, essa é a situação problema 4. E vamos para a última, situação problema 5. Essa aqui é muito legal, porque ela não tem números e elas vão trabalhar com aquele negócio. Quem está mais à esquerda vai ser menor. Quem está mais à direita vai ser maior. Então, vamos começar da seguinte forma. Se eu analisar, olhando aqui para o x, ó, vamos olhar para o x. Vamos fazer aqui algumas informações. Ele diz o seguinte. Abaixo, representamos a reta numérica e os valores x, y, z e 0. É correto dizer que, aí tem 4 afirmativas. Uma delas é verdadeira, as outras são falsas.
Então, para isso, a gente vai fazer uma análise de todos esses caras que estão aí. Então, beleza. Observe uma coisa. Lembra do que eu disse? Aquele número que está mais à esquerda em relação ao outro, ele vai ser sempre menor. Então, se eu olhar o x e o y, vocês vão concordar comigo que o x é menor do que o y. Essa é a primeira informação. A segunda informação é que eu vou olhar o x em relação ao zero. Então, se eu olhar o x em relação ao zero, o x continua sendo menor do que o zero. E eu vou olhar agora o x em relação ao z. Fica muito evidente que o x também é menor do que o z. Agora, beleza. Vamos agora pegar e analisar o y. Ok? Vou apagar aqui. E vamos analisar o y. Ok? Então, se você analisar o y em relação ao zero, você vai dizer que o y é menor do que o zero. Se você analisar o y em relação ao z, você vai dizer que o y é menor do que o z. Ótimo. Pronto, já analisei o y. Agora vamos analisar o zero. Se a gente analisar o zero, só tem uma forma de analisar. O zero vai ser menor do que o z. Então, o zero é menor do que o z. Professor, e o z? A gente pode analisar com os outros? Pode. Quando a gente analisa o z em relação aos outros, a gente vai chamar de maior. O z é maior do que o zero, o z é maior que o y, e o z é maior que o y do que o x, mas tudo já está escrito aqui, ó. Beleza, essas são as 6 análises que eu fiz. Agora vamos ver qual delas é verdadeira. Vamos pegar aqui. Analisa o primeiro. Letra A. O y é maior do que o z. Ou seja, aonde é que o y é maior do que o z? Jamais, o y está aqui, ó. Para o y ser maior do que o z, ele teria que estar desse lado do z, e não está. Então, a primeira aqui é falsa. A letra B diz que o y é menor do que o x. Para o y ser menor do que o x, o y teria que estar à esquerda do x, o que é falso. Então, falso. Ele está dizendo aqui que o x é maior do que o z. O x é maior do que o zero. Falso. Para o x ser maior do que o zero, o x teria que estar à direita do zero, o que é falso. Então, a gente pode dizer aqui que a letra D é verdadeira, mas primeiro tem que provar. Então, vamos lá. Z é um número positivo. De fato, o zero aqui é a origem, ó. Origem. E a gente viu que qualquer número à direita da origem é positivo. Foi isso que a gente viu no começo da aula. Então, a gente pode dizer que o Z realmente é um número positivo. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D de dado, ok? Beleza. Espero que tenha ficado claro aí essas questões. E a última parte da nossa aula são a análise das referências matriciais, né? Observando aqui os diferentes matrizes que a gente estuda. O SPAES vai ser o descritor 11, lá no SAEB vai estar entre o 21 e o 22 do quinto ano, esse conteúdo. Lá na BNCC, a gente vai ter aqui no quinto ano a referência 5, no sexto ano a referência 7, no sétimo ano a referência 8, no sétimo ano a referência 10. Podendo citar até aqui a 9, mas a gente vai deixar só essa daqui. E na matriz dos saberes, do cientista-chefe, a gente chega aqui no saber 3, na habilidade 11. Então é isso. Você professor, você colega professor, você aluno, cara, gostou desse vídeo? Dá um like, compartilha, comenta, manda para os amigos, mostra os pais. Olha mãe, olha pai, o que eu estou assistindo. Muito legal esse vídeo do professor Marileno lá de Croatá, do Ceará. Pessoal, é isso, um abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.